Oi pessoal, hoje eu estava revendo aqui mais um capítulo de outro livro que estou produzindo. Aí me veio na cabeça uma palavrinha de uma partícula muito maluca. E aí eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu vou falar dela. É uma partícula muito bizarra, que ela é chamada, vamos dizer assim, do fantasma do cosmos. E ela é tão bizarra, mas tão bizarra, que ela consegue atravessar uma parede de chumbo, mesmo que ela tivesse uma espessura de 1 ano-luz. Ela consegue atravessar. É muito bizarro. Eu não falei errado. É 1 ano-luz. É uma parede de chumbo que, se tivesse a extensão de 1 ano-luz. Sabe o que é isso? É gigantesco. E o nome dessas partículas malucas que saem lá do centro do Sol, e por uma curiosidade muito estranha e muito misteriosa, elas são produzidas também aqui, no centro da Terra. Essas partículas são os neutrinos. Mesmo que você esteja assistindo a esse vídeo agora, aonde você estiver sentado, essas partículas minúsculas chamadas neutrinos estão atravessando você nesse momento, desde as pontas dos pés, passam pelo seu corpo, atravessam sem problema nenhum, passam pela sua cabeça e vão embora pelo cosmos, pelo universo. São partículas bizarras que elas não param, elas não freiam em nenhum lugar, elas não têm onde parar. Por isso que elas são chamadas dos fantasmas do cosmos ou fantasmas do universo. Nesse momento estão passando por você cerca de 100 bilhões de neutrinos em alta velocidade, sem parar, sem freio, atravessando tudo e indo para o universo. Bom, vem comigo, eu sou o André Wormsbecker e esse é mais um editorial Quantum Docs. Maluco, né? Essas partículas chamadas neutrinos não têm massa e quase não têm carga elétrica. E como elas não têm carga, elas ignoram totalmente a força eletromagnética. E essa força magnética é o que faz a gente pensar em termos de solidez. E é isso que faz a gente perceber as coisas como sólidas. Lembra aquele videozinho, você já deve ter visto esse videozinho na internet, em que um cara coloca um dedo no ouvido de uma menina, só que daí a câmera vai chegando bem pertinho e aparece o dedo dele não tocando na orelha da menina. Por quê? Porque os elétrons repelem. Quando você toca aqui um dedo no outro, eles estão se repelindo. Por isso que você tem essa sensação de solidez. Mas não é. É um átomo repelindo o outro. No núcleo do nosso Sol, por exemplo, tem uma pressão incrível, gigantesca. É muito calor. Um calor de milhões de graus, criando a fusão nuclear. Na verdade, é uma mistura, né? Uma receita de bolo onde átomos de hidrogênio se emaranham, se batem, se colidem, se transformam para se tornarem hélio. E adivinhe, um dos elementos que saem dessa fusão, dessa batida, dessa mistura de socos e acidentes ali entre os átomos, se chama neutrino. O nosso Sol produz tanto neutrino que ele tem que jogar isso como um spray no sistema solar para se livrar de tanto neutrino que ele produz. Então eles são criados em eventos catastróficos e muito avassaladores dentro do núcleo do Sol. Mais ou menos quando uma estrela explode e se torna uma supernova. A explosão de uma estrela cria muitos neutrinos e ela se torna então uma supernova. Até aí tudo bem. A física tradicional, a nossa física clássica explica isso tranquilamente, não tem problema nenhum. Mas agora uma pergunta. Se os neutrinos são partículas que atravessam tudo, como os cientistas conseguiram descobrir essas partículas malucas e bizarras? Beleza, a gente já entendeu que neutrinos são partículas minúsculas, são partículas bizarras que atravessam tudo que tem pela frente e não param. São bilhões delas atravessando agora o seu corpo e elas vêm do núcleo do Sol. Mas agora é que vem a pergunta bizarra e muito estranha. Elas vêm do núcleo do Sol, mas como então os cientistas detectaram e descobriram que os neutrinos são produzidos dentro das estrelas, dentro do coração das estrelas, mas como os cientistas descobriram que muitos neutrinos vêm do núcleo da Terra? E aí?
Num experimento em 2005 chamado ChemLand, os cientistas japoneses colocaram lá um medidor desses lá embaixo de uma das montanhas lá do Japão e descobriram essas partículas bizarras que atravessam o próprio medidor de neutrinos. E publicaram esse experimento na revista Nature daquela época e descobriram que esses neutrinos vinham do centro da Terra e chamaram eles de geoneutrinos. Pois é, depois disso, o experimento Borexino, um experimento italiano localizado a 1.400 metros de profundidade no laboratório nacional chamado Gran Sasso, refinou todos esses dados e detectou e confirmou a presença desses neutrinos. Daí foram refinando, eles isolaram perfeitamente os neutrinos que vinham do centro da Terra e do núcleo da Terra. Bom, tem a parte das teorias da conspiração que fala que a Terra é oca, que temos muitos seres intraterrenos que vivem na Terra e eles se apropriam dessa suposta mini estrela que existe no fundo, no núcleo da Terra, para poder viver. Então, se a gente falou que os neutrinos são produzidos dentro do núcleo do Sol e dentro do núcleo de estrelas, existe uma estrela dentro da Terra. E essa estrela pode dar vida às pessoas que são intraterrenas, que moram aqui no centro da Terra. Será que é essa teoria da conspiração? Mas calma aí, vamos tentar entender. O que está acontecendo lá no centro da Terra com essas supostas partículas chamadas neutrinos não é o que acontece exatamente no Sol. Lá acontece uma fusão nuclear. Aqui acontece um decaimento radioativo. O interior do nosso planeta ele é recheado de materiais, de elementos químicos muito pesados. E são elementos muito pesados e muito instáveis. E são elementos que já foram produzidos lá aos 4 bilhões de anos atrás na formação da Terra. Eles estão ali. Estamos falando de elementos como o urânio-238, como o tório-232, como o potássio-40, que são elementos muito pesados e muito instáveis. E tudo isso dentro do núcleo da Terra, naquela sopa incandescente que existe no interior da Terra e parece uma estrela. E com o tempo, o núcleo deles vai se decompondo, vamos dizer assim, e eles vão se tornando um pouquinho mais leves e mais estáveis. Aí você já sabe, né? Esse processo que libera um pouquinho, mas é gigantesco, o tamanho de energia que é liberado em termos nucleares, forma um calor intenso. E daí, lógico, junto desse calor intenso, dessa liberação de energia intensa, vem os neutrinos ou antineutrinos, ou melhor, antineutrinos, que também chamaram dentro daquele experimento de geoneutrinos. E para os detectores que foram colocados aqui na experiência, eles detectaram neutrinos que são muito parecidos com os próprios neutrinos mesmo. Esses geoneutrinos eram muito parecidos com os neutrinos, mudando apenas o detalhe de sua energia. Ou seja, o centro da Terra funciona como um gigantesco reator nuclear. Imagine a energia e o calor disso. Só que, lógico, não do tamanho em comparação à fusão nuclear que acontece dentro do Sol, né? Então, não existe exatamente uma estrela ou uma mini estrela no centro da Terra. Existe uma energia nuclear lá dentro que ocorre devido ao decaimento radioativo, não igual à fusão nuclear que acontece no coração das estrelas, como acontece no nosso Sol. A questão é que esses neutrinos são partículas bizarras criadas a partir desse decaimento radiativo e dessa fusão nuclear do Sol que atravessam muitos bilhões de anos-luz aí, seguindo seu caminho sem nenhuma barreira e estão atravessando você agora. Gostou dessas loucuras que a gente fala aqui no Quantum Docs? Se você gostou, deixa seu like, curta aí, comenta e vamos para os nossos próximos episódios, que sempre tem um episódio maluquinho aparecendo por aqui. E não esqueça, se você está por aqui, é porque estamos conectados. Eu sou André Bornsbecker e esse foi mais um editorial Quantum Docs. Até a próxima!